Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos começando aqui. A semana a gente está começando atrasado, né? Ontem a gente não teve a nossa participação ao vivo aqui, mas a gente começa hoje a terça-feira, depois de uma segunda tão chuvosa, uma madrugada chuvosa. A gente desfruta agora dessa brisa que está entrando aqui pela minha janela. Tão gostoso da gente poder, agradecendo ao Senhor logo pela manhã, buscando dele a sua orientação. Eu sempre tenho dito e não canso de repetir que o nosso objetivo aqui não é outro senão colaborar com a sua paz, contribuir com a sua fé. E espero que em nome de Jesus, esses instantes que nós passarmos aqui, que eles sirvam de verdade para que você tenha readquirido o senso de propósito e direção para a sua vida, que seja um reativador da sua fé, a fim de que a gente possa prosseguir sem vacilar, sem retroceder, porque como diz lá o Senhor dizendo na Epístola aos Hebreus, se o meu justo retroceder, se ele desistir, nele não terá prazer a minha alma. Eu queria orar com você e queria bater um papo rapidinho com você aqui, assim. Se você tiver a Bíblia aí, já pega a sua Bíblia, abra aí no Salmo 103, nós vamos ler alguns versículos apenas do Salmo 103, não vamos ler todo o Salmo, mas a gente quer meditar sobre ele. Mas antes eu queria orar pedindo do Senhor a sensibilidade para o nosso coração, a clareza para mim que vou falar, a adequação dos nossos ouvidos para que eles estejam aptos a receber aquilo que o Senhor tem para falar para mim, para você hoje como palavra dele. Vamos orar? Quero te agradecer, Senhor bendito, por essa manhã de uma noite, Senhor amado, maravilhosa, que o Senhor nos concedeu, porque estamos aqui, ó Deus, vivos, ó Pai amado, mesmo alguns em meio a muitas dores, muitas perplexidades, ó Pai, mas estamos
vivos e o Senhor nos deu uma nova oportunidade, Senhor amado, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a minha vida com clareza, com ousadia, Senhor amado, com a unção do Senhor, que o Senhor abençoe os meus irmãos que aqui comigo se juntam, ó Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado na comunhão dos teus filhos, ó Pai, porque te agrada a união dos teus filhos, assim a tua palavra nos ensina. E eu quero te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor fale conosco, o Senhor dirija os nossos passos, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Salmo 103 diz assim, um salmo de Davi: bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu vou até aqui no versículo 14, a vontade de continuar aqui, mas para não por causa do nosso tempo aqui, eu queria dizer para você que tem vezes, aliás, a gente é recorrente, a gente às vezes é tomado por tédio, por angústias, por ansiedades, por situações que a gente não gostaria de estar passando, e talvez esse tempo seja um deles. Por exemplo, ontem a gente já amanheceu recebendo notícia de alguns irmãos tão queridos que foram levados, foram promovidos para a glória eterna, né? E às vezes isso vai produzindo em nós um certo desconforto para existir. A gente vai revendo, a gente vai pensando como é que está o rumo da vida da gente. Pelo menos comigo é assim, não sei se com você é. Mas eu vejo Davi aqui nos dando uma clara, conquanto seja uma poesia, mas é uma das facetas da oração. É uma das características que compõem a nossa oração. E Davi aqui, ele nos ensina a orar para a nossa alma. Na oração, a gente conversar com a gente mesmo na presença de Deus. Você dizer para si mesmo: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Porque se tem uma coisa, gente, que o diabo alimenta, Deus, quando expulsou a serpente do paraíso, disse que a serpente rastejaria e se alimentaria do pó da terra. Essas produções terrenas que a nossa alma, que o nosso coração faz, elas são hospedeiros. E às vezes o inimigo cria verdadeiros ninhos de serpentes, de cobras peçonhentas dentro do coração da gente, porque em vez de termos uma atitude grata, em vez de termos uma atitude de louvor a Deus, a gente tem uma atitude de reclamação, de murmuração, de lamúria simplesmente, de estar maldizendo a nossa vida, que salário de miséria que eu recebo, que vida miserável que eu tenho, que casamento ruim que eu tenho, que país é esse que ninguém toma atitude. Essas coisas, elas atraem sim, elas
elas atraem e nos fazem andar em conluio com o maligno, porque o maligno, ele não, às vezes ele não vai se apoderar de forma física de você, mas certamente ele vai estar sugerindo, e às vezes a gente nem se dá conta de que a gente está fazendo sim a vontade do diabo, de que a gente está fazendo exatamente o que ele quer, porque ele não vem promovendo a ideia de que a vontade dele é melhor para a gente, mas é que a nossa própria vontade é a melhor para a gente. E quando a gente estriba nesse caminho, quando a gente permanece aí, a gente vai se adoecendo cada vez mais. E eu queria convidar você hoje a fazer dessa oração de Davi aqui no Salmo 23, aliás, no Salmo 103, não é? Essa fala para a sua própria alma. Bendize a minha alma e tudo que é em mim. Bendiga o seu santo nome. Note que é bem dizer de alma, não só de boca. Não só da boca para fora, porque Deus, ele não se impressiona com o nosso discurso. Se você observa que até a ciência tem evoluído ao ponto de discernir, tem ciência para isso, para discernir se há congruência, se há alinhamento entre aquilo que você fala e o seu corpo expressa, quanto mais o Senhor, né? Ele não é bobo, ele sabe exatamente se eu estou, à medida que eu estou louvando o nome dele, se é mera bajulação com intenção de receber aquilo que eu quero, ou se é de verdade um reconhecimento da grandiosidade, da graça, da bondade dele, da misericórdia dele para a minha vida. Porque é por essa porta que os males são espantados e que vem encher-nos, a nossa vida vai trocando essa toxicidade até nosso corpo, não é? Porque não existe coisa mais tóxica para o nosso corpo do que uma alma adoecida, não é? Dizem que 3/4 das doenças que estão no nosso corpo são doenças psicossomáticas, ou seja, a psique e o soma, que é o corpo em grego, né? Aquilo que está na cabeça, aquilo que está na mente, acaba vazando para o corpo, acaba adoecendo o corpo, produzindo algumas doenças, inclusive crônicas. Mas na medida em que a gente vai se deixando curar pela via do louvor ao Senhor, da gratidão ao Senhor, o diabo não suporta ficar num ambiente tão arejado assim. Ele gosta do pântano, ele gosta da escuridão, ele gosta do azedume, ele gosta, é igual barata, né? Gosta da caixa de gordura, gosta do esgoto lá da nossa alma. E à medida em que a gente vai arejando, e nada melhor para arejar do que dizer para a alma, bendize ao Senhor, e não se esqueça dos seus benefícios. Porque a gente às vezes fixa demais naquilo que não temos e nos esquecendo daquilo que já temos. A gente fixa demais naquilo que ainda não alcançamos e a gente se esquece da trajetória que a gente já teve de vida até aqui, porque se você e eu chegamos até aqui com vida, certamente já tivemos muitos perrengues, sim, mas é fato que você e eu já tivemos tantos livramentos, tantas bênçãos, tanta coisa boa. Se apegue a isso, para que a sua alma possa... o Senhor é quem te guarda a alma, é o Senhor que cura você de todas as suas enfermidades, é o Senhor que perdoa toda a sua iniquidade, toda a sua maldade, sabendo quem eu sou, Ele me perdoa. Isso é motivo de louvor, de adoração ao Senhor. Você tem o que pedir? Espera um pouquinho, peça com alegria, porque até quando a gente está com a alma arejada, com a alma fresca, né? Com a alma sentindo aquele frescor dos pastos verdejantes, das águas tranquilas, né? Do refrigério na alma, a nossa postura, aquilo que a gente achava que precisava, às vezes, não, pode até deixar para depois, eu quero de verdade a presença do Senhor. E aí a gente vai entendendo que o que de fato nos falta é a presença de Deus. Mas a gente, da mesma forma que a gente espanta diabo com a nossa murmuração, aliás, a gente espanta o diabo com o nosso louvor, a gente se expulsa da presença de Deus com a nossa murmuração, com o nosso azedume de alma. Mas a porta de entrada para a cura desse azedume, dessa toxicidade
que nos habita passa pela adoração ao Senhor, pelo louvor a Ele. E é preciso a gente pregar para si mesmo. Dizer para mim, Gilmar, senta aí. Te escuta. Para de escutar só as pulsões dos seus desejos, das suas vontades. Escuta o que o Senhor já fez para você e louve Ele por isso. Porque justo o Senhor é. Misericordioso o Senhor é. Ele conhece os seus filhos. O prazer dele é nos abençoar. Se aquilo que você e eu temos pedido não temos recebido, o problema de forma nenhuma está na falta de potência de Deus, como se nós, com a nossa, talvez a nossa persistência, a gente pudesse tirar Deus do sono, não é? Da distração, que quem sabe Deus está lá no Instagram, no Reels, gravando, né, os seus videozinhos lá, no TikTok. Deus está ocupado nesse momento e a gente tem que chamar, como muitas vezes eu tenho visto os filhos chamar as mães, né? A mãe está lá no celular, como se Deus fosse esse ser pequeno. Não, gente, não. O que o Senhor quer para mim e para você, e Ele mostra em abundância na sua palavra, é que nós reconheçamos nele o poderio, o senhorio, a soberania, a majestade, a santidade, a dignidade dele de receber toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Então comece nessa manhã com esse salmo. Você vai ver que quando Davi diz que para a alma dele, bendizer o Senhor, lembrar que é o Senhor que farta de bem a sua velhice, não só de bens materiais, mas sobretudo da paz, da alegria, da leveza de existir, da cura das memórias passadas, da esperança no futuro. Aquilo que Joel disse, né? Quando o Espírito de Deus é derramado, até os velhos vão sonhar. Não é sonhar só de quando dorme lá na igreja, quando você está assistindo de repente o pastor Gilmar pregar, né? Daquele sono, não. Mas sonhar no sentido de ter alvos, projetos, né? Imaginar-se numa situação de produzir, de estar, enfim, sonhando. E aí ele diz, olha, você vai notar que Deus, no versículo 7, ele diz que o Senhor, ele manifestou o seu caminho a Moisés e mostrou sinais aos seus filhos. Porque Moisés era íntimo dele, ele mostrou o jeito de agir. Muito mais do que sinais, Deus quer ter intimidade comigo e com você. Ele quer mostrar, muito mais do que sinais, Ele quer mostrar para mim e para você a sua intimidade, modus operandi, os bastidores de como é que são produzidas as produções espirituais nossas, de como é alcançada a nossa vitória sobre a carne, sobre o mundo, sobre o diabo, sobre o pecado. E lá no Salmo 25 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, e não simplesmente coisas grandes e ocultas da terra, mas coisas grandes e ocultas para você mesmo que está aí dentro, para a sua cura, porque Ele é que cura todas as enfermidades da sua alma. Queria deixar essa breve e singela meditação para você agora de manhã, para que você pare um pouco, pare de reclamar. Tem vacina, não tem vacina? Tem. Como é que vai ser? Tem gente morrendo demais? Tem, é fato. A gente não quer negar a realidade, mas a gente não quer deixar que esse mundo exterior que passa. Isso aqui tudo vai passar. Você e eu vamos passar. E é rápido. Muito mais rápido do que alguns de nós conseguimos imaginar. Tudo passa. Mas que a gente se volte hoje para o Senhor e diga para si mesmo, alma, baixa a bola. Senta aí. Vai bendizer o Senhor, para de murmurar, lembre-se que é o Senhor que te perdoa os pecados. Ou você acha que é só o político A, o político B que é pecador? Ou você acha só que aqueles que estão aí enganando são pecadores? Nós somos igualmente pecadores. Diz para si mesmo, mas quem perdoou o meu pecado foi o Senhor. E aí o Senhor vai revelando não só sinais para você, Ele vai fazendo como fez com Moisés, vai revelando os seus caminhos, vai revelando a sua maneira, o jeitão que Ele quer que você e eu vivamos, o caminho da vitória, o caminho de superar a impaciência, a ansiedade, a tentação, o caminho de ter paz no meio do caos, de andar
confiante pelo vale da sombra da morte, sem temor, de se sentir pastoreado pelo bom pastor, de se enxergar pastoreado pelo bom pastor. Não só por sinais, mas pelos caminhos do Senhor. E quando a gente se mantém no caminho, muito mais do que sinais pontuais, nós veremos a glória eterna de Deus que já vai nos invadir nessa dimensão mesmo aqui. Já nós experimentamos a eternidade aqui. Portanto, que você e eu, nessa manhã, de todo o meu coração, meu pedido ao Senhor, o meu rogo a Ele, é que sejamos despertados, para que a gente seja desintoxicado, a gente faça um verdadeiro detox da nossa alma pela via da adoração ao Senhor, falando na presença dEle, diante dEle, para si mesmo, em verdade, sem disfarce, sem pose, sem procurar palavras adequadas para não escandalizar os outros, sendo a gente quem a gente é. Por isso Jesus diz que quando você entra para o seu quarto, fecha a porta e ora em secreto ao teu Pai, o teu Pai te recompensará. Que você faça isso hoje. E não só hoje, faça disso um estilo de vida, vá treinando isso, porque esse é o caminho da gente viver uma vida com abundância de vida. Eu vou colocar aqui, meu óculos estava embaçando, mas eu vou colocar a lanterna aqui para que eu possa ver aqueles que estão aqui comigo. Então, queridos, muito bem, Keila, Luanda, Eberson, Rita, Tatiana, querida, aniversariante ontem, Robson, meu amigo, eu vi Vilda aí, Flaviana, Regina, amém. Louvado seja quem mais eu não disse. Eu queria orar juntamente com vocês, meus irmãos queridos, pedindo ao Senhor Deus que nos ajude a gente desacelerar um pouquinho essas pulsões para fora e voltarmos um pouco para dentro e dizer para nós mesmos: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Louve a Ele. Tem um hino antigo no cantor cristão que diz: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, diz-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Você vai ficar surpreendido tanto que Deus já fez, e às vezes você está achando que Deus está com panduragem de bênção para você. Está com mesquinhez, está regulando a bênção para você. Não. Ele deu exatamente aquilo que Ele achou que devia dar, porque Ele sabe o que está fazendo para mim e para você. Vamos ser mais gratos, amém? Eu queria convidar você a associar comigo em oração, para que a gente possa, nesse espírito de gratidão, dizendo para a nossa alma, bem dizer ao Senhor, que a gente também possa pedir ao Senhor que alcance tanto aqueles com que nós tem nos procurado, quanto aqueles com que nós nos relacionamos, para que a bênção do Senhor visite com cura, com libertação hoje, com provisão, com reconciliação entre os que convivem, para que de verdade o diabo saia magrinho, o diabo morra de fome ao rodear você procurando pó da terra para se alimentar, que a serpente vá procurar comida noutro lugar, porque a minha e a sua alma, nós temos almas que bendizem ao Senhor, que louvam com alegria ao Senhor em todo o tempo, a despeito daquilo, da cenografia exterior, a despeito da cena que a gente está tendo na nossa vida nesse momento. É só uma cena, vai passar, tá bom? Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio que temos de nos reunirmos virtualmente aqui, ó Pai, de conversarmos, Deus, das coisas do Senhor e de termos da parte da Tua Palavra, Senhor amado, a porção diária, Deus amado, tão importante, ó Deus, essencial para a nossa vida. Eu quero te pedir a cura da alma dos Teus filhos, ó Pai, que tenhamos coração perdoador, ó Deus, tire de nós a ganância, tire de nós ressentimentos, mágoas, ó Pai. Ó Deus, nos livra dessa tentação pulsante, ó Pai, que tem nos atormentado, Senhor. Livra-nos, Senhor amado, da escassez, livra-nos da enfermidade, visita, Senhor amado, os enlutados, ó Deus.
Ó Pai, e que em nome de Jesus hoje seja um dia de vitória, independente do que os nossos olhos veem, ó Pai, que nós não andemos por vista, Senhor, mas andemos por fé, como a Tua palavra nos instrui. E a fé sabe que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Ó Deus, que seja visitado, meu irmão, não só visitado, mas habitado pela paz do Senhor nesse dia, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gente, se o Senhor permitir, eu vou voltar quinta-feira, tá? Amanhã a gente não vai estar aqui não. Mas na quinta-feira, se o Senhor permitir, a gente volta aqui às 7 horas da manhã, tá bom? E agora, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Tenha uma ótima terça-feira na paz do Senhor Jesus. Um abração e, se Deus permitir, até quinta.